E eu quero falar sobre Jonas. Abra sua Bíblia em Jonas, um dos personagens bíblicos que sentem dificuldade, sente dificuldade emocional, e nós vamos ver como ele reage. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Versículo 1 em diante. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Quem não encontrou, está sendo projetado aqui, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançavam sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele disse: Sou hebreu, temo ao Senhor, ao Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado, e disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus,
Dá-nos discernimento para compreender a Tua palavra. Nos ajuda. Eu sei que tem muito barulho, Deus, mas que a Tua palavra venha prevalecer. Nos ajuda, Deus. Estamos localizados nessa loja maior. Estamos enfrentando essa dificuldade dessa grande barulheira. Mas que o Senhor nos dê graça. Estamos aqui reunidos para compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Deus. Eu clamo e eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como que acontece a sequência da história de Jonas? Jonas, ele é engolido pelo peixe, como nós lemos nos últimos versículos do capítulo 1, e ele passa 3 dias e 3 noites no ventre dessa baleia. Então ele é cuspido para fora da baleia na praia de Tarsis, na praia de Nínive, perdão. Ele estava a caminho de Tarsis, mas ele é jogado para fora do barco para que se acalme a tempestade e a tempestade se acalma. Pois bem, ele é jogado na praia de Nínive e ele sai para pregar aquele povo, para falar uma palavra de arrependimento. E ele sai àquele lugar, irmãos, Nínive, é uma cidade grande, com mais de 120 mil pessoas, e ele sai a pregar nessa cidade falando que eles deveriam se arrepender. Nós não entendemos, olhando esses 4 capítulos, o porquê da decepção de Jonas de ver o povo se convertendo, o povo se arrependendo do seu pecado. Quando nós olhamos com mais cuidado, nós vamos observar que o povo de Nínive é de uma descendência que fez muito mal ao povo de Israel. Em principal ali, Jonas e os seus descendentes. Então há no coração do Jonas uma tristeza muito grande por ter que pregar para um povo que fez tanto mal para ele e os seus conterrâneos. Mas a palavra do Senhor, ela foi muito clara e muito objetiva. Vá e pregue para Nínive. Pois bem, Jonas foi relutante, porque ele estava indo para outro lugar, estava indo para Tarsis. Mas Deus, ele tem as suas formas de trabalhar e ele fez com que Jonas estivesse pregando em Nínive. Ele prega dizendo: vocês devem se arrepender dos seus pecados, devem clamar a Deus em jejum e oração. O que eu acho interessante é como as palavras de Jonas são simples. Não são palavras rebuscadas, ele não usa de uma retórica e nem de um contexto, ele não usa de uma pregação expositiva, falando sobre a promessa que é Jesus. Ele dá uma palavra objetiva e clara: vocês devem se arrepender, se arrependam dos seus pecados. E o povo ouve. O rei proclama um jejum e uma oração, até os animais deveriam jejuar, e eles oram a Deus pedindo misericórdia. Aquela palavra simples de um profeta teimoso fez com que despertasse no coração do povo o temor ao Senhor, e eles oraram, e eles jejuaram, e se arrependeram dos seus pecados. De uma forma simples, de uma forma objetiva. Jonas observa tudo aquilo e vê o povo se arrependendo. Jonas vai para um monte a uma certa distância da cidade em que ele pode avistar a cidade. Sabe qual é o propósito de Jonas subindo nesse monte? Jonas queria ver a cidade sendo destruída, pois na mente dele um povo mau
que tinha feito tantas coisas ruins para o seu povo, jamais iria se arrepender. Pois bem, Jonas sobe para um monte e ficou observando o povo de Nínive, e ele ficou olhando de longe, esperando descer fogo do céu, esperando descer enxofre para consumir o povo queimado. E ele sobe para esse monte e ele observa. Cresce uma árvore, faz sombra para ele, para que ele possa observar o show de longe. Em fogo do céu, o povo vai se destruir. Sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Nada. O povo não foi destruído. Então, Jonas observa durante um dia todo aquela situação, e ele vê que o povo não foi destruído. Eu creio que quando ele adormeceu, e ele se levantou, e ele viu que a cidade estava intacta, talvez ele deva ter saído assim, ó, batendo os pés de raiva contra Deus. Porque na mente dele o povo não iria se arrepender, pois bem, o povo se arrependeu. E Deus fala para ele no último capítulo: você está com raiva de uma planta que cresceu e fez sombra para ele, essa sombra fez muito bem, e em seguida essa planta ela se acabou, essa planta ela morreu, Deus enviou um vermezinho, comeu essa planta, a planta acabou. E ele ficou extremamente chateado com Deus, ele desejou a morte. Deus, eu quero morrer. Ele desejava a morte por conta disso. E Deus fala para ele: você tem pena de uma planta que eu fiz crescer, que eu fiz com que ela fizesse sombra para você, e você não tem misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem separar a mão direita da mão esquerda? Então esse profeta, ele tinha misericórdia, mas daquilo que ele queria ter misericórdia. Ele obedecia, mas ele obedecia naquilo que ele queria obedecer. Jonas ouve a voz de Deus, e ele ouve para obedecer e fazer conforme ele deseja fazer. Nós temos aqui, irmãos, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que cumpriu o propósito de Deus, e mesmo assim não estava satisfeito. Obedecia a Deus, mas a sua prática era errada. Olha o que o versículo 9 do capítulo 1 diz. E disse: eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Ele admite a sua linhagem, ele confessa a autoridade de Deus, ele confessa o poder, a onisciência de Deus Todo-Poderoso, mas não obedece a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Ele afirma que Deus criou todas as coisas, ele crê que Deus fez todas as coisas. Ele acredita que esse mesmo Deus foi que mandou aquela baleia para engolir. Ele crê que esse mesmo Deus foi quem fez a tempestade naquele momento para jogá-lo daquele barco. Ele crê em todas essas coisas. E nós também cremos em Deus. Nós acreditamos que Ele é soberano, que Ele é onisciente, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso. Mas muitas vezes nos comportamos exatamente como Jonas. Nós cremos em tudo isso, mas nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E aqui está um dos inícios para essa grande dificuldade emocional que temos enfrentado no nosso tempo. A ansiedade, angústia, depressão, ela vem porque a pessoa não tem aquilo que ela desejaria, ela não tem, então ela fica angustiada porque ela não tem,
ou ela tem algumas coisas que ela não queria ter. A angústia vem também por causa disso. A angústia ela pode vir dessas duas formas. Ou ela fica angustiada porque ela não tem algo, ou a pessoa fica angustiada porque ela tem algo que ela não queria ter. E nós acabamos mudando a forma como desejamos de nos relacionar com Deus. Que Deus possa obedecer ao nosso direcionamento. É um grande problema na nossa época. Se as coisas não forem conforme a gente imagina, muitas pessoas entram em um colapso, em uma grande dificuldade de aceitar aquilo que está acontecendo. Pois bem, Jonas fez a obra de Deus, obedecendo a Deus, irmãos? Sim ou não? No total de tudo, Jonas fez a obra de Deus? Sim ou não? No total de toda essa situação, ele fez a obra de Deus? Fez. Um dos problemas é a motivação. Qual era a motivação de Jonas? Ver aquele povo ser destruído no fogo, assim como foi em Sodoma. Assim como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, ele queria ver aquela destruição. Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, alcançou e abriu o coração daquele povo para que se arrependessem, e eles se arrependeram. Houve arrependimento. Ele não esperava salvação. Ele não queria que houvesse salvação para aquele povo, ele queria que houvesse condenação. Ele chora, irmãos, chateado com aquela planta que morre, mas indiretamente ele está esboçando a sua emoção, porque Deus foi misericordioso para com aquele povo e não usou de misericórdia com a sua planta que fazia sombra para ele. Jonas quer receber bênção, mas não quer ser bênção e não quer aceitar a soberania de Deus. Nós precisamos de um coração curado daquilo que Deus tem permitido em nossas vidas. Eu e você precisamos ter um coração sarado daquilo que o Senhor permite que eu e você passe, daquilo que acontece comigo e com você. Será que isso está acontecendo em nossas vidas? Será que temos gratidão da parte de Deus? Jonas é a causa da tempestade. Quando ele é jogado ao mar, a tempestade cessa. Jonas é o motivo do problema. Jonas é exclusivista porque ele quer a bênção para ele, mas ele quer juízo para os outros. Ele quer condenação para os outros. E ele se coloca nessa postura. Foi salvo da morte por providência de Deus. Foi engolido por um grande peixe. Deus usou de misericórdia sobre a vida dele. Deus o usou como instrumento. Mas para o outro, para aquela nação, diante do que Jonas tinha tido experiência com eles mereciam condenação. Irmãos, eu e você precisamos clamar a Deus para que possamos ter um coração saudável e compreender a soberania de Deus, onisciência, permissão e vontade de Deus naquilo que eu e você nós vivemos. Uma pessoa que crê e que serve ao Senhor, compreendendo dessa forma, ela vai ter muito mais saúde espiritual, física, saúde física e saúde emocional. Crente, que se diz crente, de coração duro, é um grande problema para ele mesmo, para a família dele, para a igreja, em qualquer ambiente, no ambiente de trabalho, qualquer pessoa de um coração duro é um problema sério. E nós precisamos clamar a Deus para que o nosso coração seja um coração servo e obediente. Em todo momento, Jesus Cristo ele vem se posicionar como servo. Ele é filho,
Ele é Deus, mas ele diz: eu vim para servir. Eu vim para servir. Eu vim para servir. Jonas não queria ir a Nínive por medo do povo, mas ele queria que aquela nação padecesse por conta dos seus pecados, sofressem juízo de Deus. Pois bem, irmãos, hoje nós falamos sobre o quanto a tristeza ela vai subindo de degrau a degrau. Tristeza ela se torna uma depressão, em algo mais profundo, e as pessoas vão perdendo a noção de referência em Jesus Cristo. Muitas pessoas que estão num processo para tentar tirar a sua vida, elas perderam essa referência da fé em Jesus. Como funciona? Inicia-se com uma tristeza, essa tristeza vem uma tristeza profunda, e isso vai aumentando de uma forma tão angustiante que o que a pessoa quer? A pessoa quer que a dor saia. A pessoa quer parar de sentir aquela dor. Para sentir alívio, ela tenta contra a sua vida. Mas a pessoa que tenta contra a sua vida, ela já perdeu a referência de que pode encontrar alívio em Jesus Cristo. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, não importa qual seja a dificuldade ou o nível de dificuldade que você está enfrentando, você encontra segurança e renovo e providência em Jesus Cristo. Não deixe que sua mente transforme aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não precisa transformar nada ao seu redor, você precisa crer e obedecer à palavra de Deus. Você não precisa que as coisas, que o país, que a economia, que o trabalho, que a família tenham uma transformação que você acha que vai demonstrar a providência de Deus. Não, você não precisa disso. Você precisa manter sua referência firme em Jesus Cristo. É isso que você precisa. Deus cura, Deus liberta, Deus alcança famílias. Sim, Ele faz isso sim, irmãos. Mas principalmente, Ele transforma um coração triste, contrito, quebrantado. Ele transforma um coração angustiado em um coração esperançoso. Jonas, ele tem a dificuldade de não saber lidar com as circunstâncias. Jonas tem a dificuldade de não saber lidar com a graça e a misericórdia de Deus para com o povo ninivita. Talvez o que está te angustiando é você não saber lidar com o compromisso que você tem que ter, fé em Jesus Cristo. Você não pode perder a sua referência, que é a sua fé em Jesus Cristo. A sua fé vai lhe dar firmeza, vai lhe dar entendimento, para que você possa prosseguir servindo e adorando ao nome do Senhor. Em todo o tempo nós percebemos Jesus demonstrando e tendo a capacidade de estar dizendo para cada uma daquelas pessoas que estão ao seu redor: creia, creia, creia. É pela fé, é firmando os nossos passos em Jesus, que nós teremos, sim, alívio, renovo, transformação. E Ele é poderoso para restaurar a nossa mente. Ele é poderoso para restaurar o seu coração, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Deus é misericordioso para vir com restauração para a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé.